Às vezes até a gente ia almoçar, eles falavam mal sobre os ciganos, assim, pá, parece um cigano aí, de roça, não sei o quê. Sem eles saberem que eu era cigano. Mas, e depois, quando eles descobriam que eu era cigano ou era africano, eles ficavam bem, mas tu és cigano? Eu, sim, não é cigano, sou cigano. Mas tu não andas de carroça? Eu, não. Eu não ando de carroça. Este projeto corre em grande medida de um projeto anterior que desenvolvemos, correu entre 2013 e 2015. Nesse estudo percebemos que havia já, podemos dizer, uma presença significativa de jovens e estudantes ciganos no primeiro ciclo, no segundo e, obviamente, um bocadinho menos no terceiro ciclo, porque à medida que vamos subindo em termos de nível de escolaridade, digamos também que os estudantes ciganos começam a escassear, isso é significativo logo ali no terceiro ciclo e então no ensino secundário é muito significativo. E nessa investigação nós constatámos no terreno que eram muito poucas as pessoas que tinham concluído o 12º ano e que não havia, por exemplo, nenhuma pessoa que tivesse concluído o 12º ano, pessoas ciganas, que tivesse concluído o 12º ano por via do ensino regular. E, dada essa conclusão a que chegamos, decidimos então construir um novo projeto que procurava perceber as trajetórias de continuidade dos alunos ciganos ao nível do ensino secundário, perceber também que expectativas é que eles tinham após a conclusão do ensino secundário, se queriam ir para o ensino superior ou se queriam transitar para o mercado de trabalho. E foi essa constatação que nos fez, em primeiro lugar, pensar em desenharmos um projeto que envolvesse as pessoas ciganas, que nós já estávamos a trabalhar há bastante tempo de forma colaborativa. É um trabalho de grande envergadura porque nos propusemos perceber a perspectiva de vários atores que intervêm diretamente nos processos escolares dos estudantes ciganos. Dinamizamos os workshops sobre diversidade e diálogo intercultural. Chamamos a atenção dos alunos para o problema que existe, que é o problema de discriminação, conceito, e que não pode ser limitado somente às pessoas de origem cigana, mas também há várias pessoas, há vários grupos ou pessoas individuais que são discriminadas, que sofrem por causa de razões que se bem pensar, nunca deveriam existir. Passa às questões também da deposição. Oh mãe, não estou a ver na televisão. Vais ver na televisão? Vou ver na televisão. As meninas em casa também podem fazer o trabalho. Podem fazer um salão, podem fazer unhas. Olá, meu nome é Gedeão, tenho 19 anos, sou africano, sou cigano e sou português. Sou do Porto, nasci e cresci lá. E neste momento eu estou aqui em Lisboa, na Escola Superior de Teatro e Cinema, a tirar o curso de teatro. Graças a Deus hoje já temos médicos ciganos, temos o primeiro médico cigano, que é o Israel. Já temos pessoas assim com uma mente mais aberta. Porque dentro dos ciganos há vários tipos de ciganos. Eu vim de uma família que o meu pai é africano e a minha mãe é cigana, ok? Então tenho assim estas misturas, posso estar de um lado com as pessoas africanas e dou-me muito bem, mas também por outro lado consigo mudar com a família da minha mãe, que é cigana. E a minha atividade, enquanto isso, por seguir a escola, não é? Como uma pessoa normal, mas com estas peculiaridades, acho que é assim que se diz. Nós tivemos uma etapa do projeto que incidiu com a aplicação de métodos quantitativos. Entendemos que era importante termos esta perspectiva global sobre os vários fatores que podem intervencionar ou não num processo educativo com êxito, de sucesso escolar. O meu papel principal neste projeto foi ajudar na parte quantitativa, portanto, na parte do desenho e construção dos questionários online
e depois na posterior análise, seja na parte de relatórios como depois na parte da divulgação científica em congresso e também na escrita de artigos. Digamos que esse é o objetivo mais investigativo. Este primeiro, há um segundo objetivo mais prático ou pragmático, se quisermos dizer assim, que é um objetivo que passa por desenhar, construir uma formação certificada. Numa fase inicial pensamos que essa certificação podia ser duplamente certificada em termos profissionais e escolares. Com o decorrer do projeto, temos vindo a verificar que a aposta será mais ao nível da certificação escolar, ao nível do 12º ano. Trata-se de um projeto de investigação-ação por uma causa moralmente justa, que é tentar que as crianças e os jovens ciganos consigam progredir na escola, nos estudos e possam ter qualificações que as anteriores gerações de ciganos não tiveram. A Maria agora também deu só, já deu a Sofia, já a Maria, já está a pensar. Sim? Queres? Porque ela é Sofia e a outra é Leonor. Só que ela vai lá para uma escola, aquilo é só ciganos. A minha mãe diz que ela não consegue meio fazer as coisas com eles. O que está a acontecer agora com a etnia cigana é o que aconteceu com literalmente todas as outras etnias, até portugueses não ciganos, há muito tempo atrás, que foi quando começou-se a dar valor à escola, entendes? Hoje em dia já há muitos ciganos que estudam, só que uma grande parte deles nem sequer as pessoas sabem que eles são ciganos, porque têm às vezes medo do racismo ou do preconceito que fazem. Eu, por exemplo, na faculdade sinto muito preconceito por parte dos professores. O que acontece é que uma grande parte ainda está desintegrado. Por isso que nós temos que fazer de alguma forma a escola tornar-se um espaço seguro para eles sentirem-se acolhidos, entendes? Quando lhes era perguntado quais é que eram as principais barreiras, são sempre fatores muito relacionados com o próprio indivíduo ou com a família, portanto características das pessoas ciganas ou pouco envolvimento da família ou o facto da família não ter muita motivação para que estes jovens frequentem a escola. Assim, dados gerais. Depois, dos outros inquéritos aos centros Qualifica e aos centros de emprego, também existe, da parte dos técnicos, a ideia de que são pessoas com características não muito positivas, portanto, pessoas que não têm muita motivação para trabalhar por conta de outrem, pessoas que têm muito baixa escolaridade, e portanto esse também é assim o dado a realçar. E depois também daquilo que analisámos das perguntas, parecem existir barreiras muito relacionadas com os empregadores, portanto por parte dos empregadores e por parte do mercado de trabalho, ainda muitas barreiras relacionadas também com questões de discriminação. Para nós conseguirmos chegar ao patamar de uma licenciatura, Mal nativa, aqueles que eu não contei sabiam. Antigamente as crianças elas iam desde muito novos para as feiras, para o negócio e aprendiam a fazer aquele negócio. Como a escola ocupa esse tempo, quando eles chegam a uma certa altura, os pais veem que os filhos não têm locação no mercado de trabalho, eles estudaram para chegarem lá, eles também depois não conseguem fazer o que os pais faziam para se desenrascar. O que eu vi que me atrapalhava um bocado era lá andar numa escola particular. Não é para qualquer pai que possa pagar uma escola particular.
Mas pronto, sempre o meu sonho foi ter um filho, tirar uma formação, apostei na Bianca, fiz o sacrifício e estou a fazer. E eu acho que é gratificante sobre estas questões. É por isso que os pais não veem que a escola seja um benefício para as comunidades ciganas. E isso poderia ser mudado se houvesse oportunidades, quando esses jovens eles concluíssem, neste caso, o secundário ou até a licenciatura, fossem integrados no mercado de trabalho. Como se sabe, existe uma grande taxa de abandono por parte de jovens da etnia cigana do ambiente escolar. Se não é abandono, é quase abandono, porque não aparecem às aulas. Isso é uma realidade que existe em Portugal, acho que está à vista de todos. E muitas vezes as pessoas perguntam-me sempre: mas tu és diferente, tu és... Eu não sou diferente, provavelmente se eu nascesse num meio diferente, eu neste momento estaria na mesma situação. Não foi nenhuma guerreira nesse sentido. Como eu referi, sou privilegiada, porque tive a sorte de nascer num meio onde o meu pai sempre me incentivou a estudar. A minha mãe, a minha mãe não era etnia cigana, mas obviamente que incentivava, mas o meu pai, sem dúvida, que foi o meu alicerce neste processo. Incentivou-me a estudar. Quando eu estava indecisa relativamente ao curso, disse: vai, se te arrependeres, eu pago outra entrada noutro curso, mas vai, não pares de estudar. Ou seja, eu tive um apoio familiar muito diferente do que o resto da população cigana, uma grande parte tem. Claro que há diferenças, mas em geral é verdade. Não tem qualquer tipo de apoio nesse sentido. Quando eu recebi, eu lembro-me muito bem, eu fui ter com a minha sobrinha, que só tem 6 anos de diferença de mim, então é como se fosse a minha melhor amiga. Eu fui ter com ela e mostrei-lhe, ela nem sequer percebia o que é que estava no papel. Eu disse: eu entrei. Era uma coisa que eu queria muito, porque eu sou fascinada pelas línguas que já não se usam agora, que se chamam as línguas mortas. Para mim não são mortas, são as línguas que deram origem à nossa língua portuguesa, que é o grego, o latim, principalmente o latim eu gosto muito. Então eu fiquei muito entusiasmada com o curso e quando entrei foi mesmo muito emocionante, foi muito feliz, os meus pais ficaram muito contentes. E depois, aquele mundo novo da faculdade, eu amei. Era a minha casa. Eu adorava a rotina de sair, apanhar o autocarro, estar na faculdade. Fiz logo amigas novas, integrei-me super bem na turma com os professores. Havia uma cadeira ou outra que não gostava, mas isso é normal. Mas nas que eu gostava e mesmo nas que não gostava, eu adorava ouvir, tirava sempre partido. E depois havia cadeiras em que falavam da Bíblia, coisas que eu já conhecia, então eu tirava partido, via outras perspectivas, adorava, trazia para casa, sentava o meu pai e a minha mãe, contava, vinha da faculdade, contava tudo, às minhas irmãs, adorei, foi muito bom, tenciono voltar. Quando perguntávamos quais é que eram, o que é que justificava o insucesso escolar, muitas vezes, o insucesso escolar nos alunos e nas alunas ciganas, muitas vezes as explicações, 2 grandes grupos de explicações, ou focavam-se nas características individuais dos alunos e das famílias, por outro lado na estrutura da escola ou nos próprios professores. E mais uma vez, as explicações tendem muito a recair sobre uma responsabilização dos alunos por si, pelo seu próprio insucesso e não tanto a ideia que existe uma cota parte por parte dos professores e da escola para poder melhorar esta situação. O trabalho do projeto em si é, de facto, potenciar e desenvolver competências e ferramentas, quer junto dos atores educativos, não é? Seja dos docentes, seja das pessoas que estão no dia-a-dia, no cotidiano das escolas, quer ao nível dos auxiliares, toda a equipa educativa e dos técnicos, quer ao nível depois dos jovens estudantes que a frequentam e quer também ao nível das famílias. Portanto, quando estes 3 eixos estiverem em comunicação, e isto é algo que demora o seu tempo e é preciso criar relações de confiança, nós conseguimos de facto atingir maiores resultados naquilo que nos propomos. Já quando andava no infantário, as professoras já me diziam que a Bianca era uma miúda que tinha capacidades muito fortes para ir longe. E nós, como pais, vimos isso. Tentei ajudá-la e saber, pronto, os meus filhos foram até 12º, foi assim um bocado às 3 pancadas, porque sabia que eles não queriam estudar. Mas a Bianca não, esforcei porque eu vi que ela era uma miúda que ia prosseguir. Um pouco da nossa história fazia um bocado da diferença e era um bocado motivacional para nós, mesmo para as pessoas da nossa etnia e mesmo para as pessoas que não são da nossa etnia.
o que ajudava a compreender um pouco os nossos costumes, a nossa cultura, e que nem sempre roubamos, e que nem sempre fazemos as coisas más, e que nem sempre somos nómadas. Tu deixas de ser cigano por te sentares numa mesa? Tu deixas? Sentes-te menos cigano, estás aqui sentado? Não, pois não? Quando estás na escola e dizes assim, aquele cigano que fez aquilo, não te sentes orgulhoso de saber que um cigano fez aquilo? Sentes, não te sentes? Quanto mais se tu começares a pesquisar sobre... Há muita coisa que aconteceu que foram ciganos que fizeram. Quem tornou o Brasil independente foi um cigano que assinou. Não sei se sabias disso. Quem assinou a carta de o Brasil ser independente? Quem assinou? Foi um cigano. Pois é. E quanto mais conheces, mais sabes. Ir para a escola assim, eu sei que é uma seca, não sei o que, não sei o que. Mas a vossa família faz o quê? É cestas ou é feirante? É tudo um pouco. E o meu pai é segurança. E o meu pai está a vir tudo. Mas a minha família é feirante. E a minha família é guarda noturna. É segurança. E vocês, por exemplo, querem ser guardas? Eu acho que alguém tem que fazer a diferença. Porque, por exemplo, eu já vi a minha mãe e ela encoraja-me a ir. Mas, por exemplo, se eu for um cigano tradicional e olhar para trás e ver o meu pai a vender meias, eu também vou vender meias, né? Por isso, tem que haver muita coragem, tem que haver muita determinação, porque não vou dizer que é fácil. Tem que haver uma mudança de pensamento. E a pessoa tem que dizer não, a partir daqui vai ser diferente. Porque isto, os ciganos são assim, tipo, o meu pai foi isto, eu também vou ser. E assim vamos seguindo e nunca saímos deste ciclo vicioso. Não, mas eu não prestei atenção, nada. Não aprendi nada. E então, o que é que dizia o filme? Não sei. Isto é tipo, a minha família há 100 anos atrás. Eu avô o trabalho da tua. É necessário trabalhar muito a autoestima destes miúdos porque eles dizem que são burros porque são ciganos. Está muito melhor. Está muito melhor. Mesmo os pais já querem que os filhos estudem. Porquê? Porque a maneira deles ganharem a vida está a acabar. Aquela coisa de mercados que ganhava-se muito dinheiro, essas coisas todas, está praticamente acabado. Então o que é que acontece? Já mandam os filhos para a escola. Só que nós, eu falo por mim, na vida passada, tínhamos aquilo incutido nos neurónios que a escola não era para nós. A escola não é para nós. Isto é para os outros. Nós somos diferentes. Tínhamos esta cena parva. Hoje os pais já pensam de outra maneira, porque já há muita gente a trabalhar nos lares, muita gente a trabalhar nos hospitais, nas bibliotecas, nas cozinhas, porque estão a ver, não, se eu não for fazer alguma coisa, eu não ganho para o meu pão. Então as coisas estão a mudar. E depois, lá está, não temos às vezes abertura também do lado oposto. Porque eu quantas vezes tinha colegas que ficaram amigas, porque colega é uma coisa, amiga é outra. Ficaram amigas minhas, depois de anos de eu estar nos locais de trabalho, dizerem-me assim, oh Fernanda, mas tu és cigana? Sou. A Fernanda é cigana. Não pode ser, é? Está a ver? Que eu tinha mesmo que esconder isso. Quando a questão do trabalho entra na vida de um jovem cigano, sobre trabalhar e arranjar um posto de emprego para descontar não sei o quê, é sempre numa lógica, claro, e é super natural, de um meio em que a maioria são pessoas brancas, ou seja, não há qualquer tipo de identificação e há também um repúdio. Da mesma forma que também há uma movimentação que se vai sentindo em qualquer canto do país, racista, sobre também a recusa de ter ciganos a trabalhar com eles, ainda que formados ou não. Então, quando essa questão entra de ter de tentar ingressar, como se houvesse um ticket, não é? Uma forma, uma etapa na sociedade maioritária, há um entrave, claro, das duas partes. Da parte cigana por falta de conhecimento em como fazê-lo, não é? E também por uma falta, um receio de não integração e uma falta de conhecimento clara, não é? E para a parte dos brancos também uma falta de conhecimento em não compreender o que é que são estas pessoas, o que é que elas representam, o que é que a herança trazem com elas, então não as queremos ter aqui porque
é mais fácil não tê-las. Porquê? É este estereótipo da sociedade que eu falo tanto que nós temos que mudar e que não é uma luta só vossa, tanto dos negros, tanto dos ciganos ou, no teu caso, dos dois, mas é uma luta de toda a sociedade, de pessoas que querem viver em harmonia e lutam por direitos iguais e lutam por tudo. Eu, como mulher, também tenho que lutar muito na sociedade. Os ciganos fecham-se em guetos por escolha própria e porque as outras comunidades preferem evitar a sua vizinhança. Casamentos de menores que os tribunais não deviam permitir. E a minha mãe dá-se super bem com a família do meu pai. E pronto, eu tenho esta mistura assim. Começaram alguns projetos para ajudar as pessoas da comunidade cigana necessitadas. No secundário temos o projeto Roma Educa, que é bolsas. Na universidade temos o OPRE, que também é bastante interessante, incentiva bastante. Para além de incentivos económicos, eu acho que devia haver um acompanhamento. Por exemplo, imagine, jovens que já estudaram poderem acompanhar essas crianças ou jovens, dizer, eu já estive nessa situação, se calhar não era bom abrirmos os olhos e começar a estudar, por exemplo. O que está a faltar é uma visão integrada e uma política integrada de intervenção. Portanto, se neste projeto os jovens ciganos e outros atores locais são chamados a intervir, eu penso que para nós, enquanto sociedade, conseguirmos fazer uma intervenção adequada, terá que ser uma responsabilidade coletiva. Se efetivamente queremos integrar ou ajudar a inserir, no sentido daquilo que parece um clichê, mas não é, de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Tchau, até segunda no nosso caso. Obrigada. Agarrem-se a isto, porque sem a escola não somos ninguém. Temos que nos agarrar à escola mesmo, porque temos que ser alguém na vida, tanto como aplicarmos nos nossos sonhos e mostrarmos que somos capazes e que vale a pena estar na escola. O meu conselho é que é estudar, 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 não parem, continuem, porque de facto faz todo sentido, muda a nossa vida, constrói a nossa vida ao estudo. Foi de facto muito enriquecedor e foi uma participação muito importante e foi também muito importante o envolvimento das pessoas ciganas e o olhar sobre estas questões, mas também dado por eles. Para mim tem sido muito enriquecedor a participação no projeto a esse nível. Os jovens sentia-se que começavam a refletir sobre os temas que tinham sido discutidos na sessão, aprenderam coisas que não sabiam sobre a cultura cigana, por exemplo, e essa era a percepção com que ficava cada vez que saía de uma escola e de um workshop. Certamente não será algo fácil resolver problemas de discriminação, as altas taxas de abandono escolar, certamente não é, mas também não é impossível e acredito que através do projeto EduSig e de projetos como este, não é? Que têm esta componente também da ação e um lado mais pragmático, essa mudança seja mais facilitada, digamos assim. Isso é para os ciganos que têm filhos e filhas. Eles estudarem não deixam de ser ciganos, pelo contrário, eles só dão um bom nome aos ciganos. Eu acho que não é crescer, casar e ter filhos, os jovens. Hoje em dia não é assim. Os jovens têm que pensar no futuro, porque as feiras não vão durar muitos anos. E eles é que vão ficar aqui, é que vão levar cabolacho. Por isso, deixem-nos estudar, deixem-nos caminhar, ajudem-nos, incentivem-nos. Que eles que tiverem que dar torto na escola, tanto na escola como dão noutros sítios. Por isso, eu acho que vocês haviam de ajudar os seus filhos e dar um incentivo. São tempos diferentes, é verdade.